Juliana, eu tenho 36 anos. Tem um ano que eu estou passando por um processo de depressão, síndrome do pânico e ansiedade, crise de ansiedade. Sou Elias, tenho 13 anos e tive 4 anos e meio de depressão e síndrome do pânico. Para você que não está entendendo nada, calma. 10 de setembro é o Dia Mundial contra o Suicídio. E o mês de setembro se tornou uma campanha no mundo inteiro contra o suicídio. E nós entendemos que com a Igreja de Jesus, o corpo dele, essa responsabilidade é nossa. Nós devemos salvar vidas como Jesus salvou a nossa. E só no Brasil, em um ano, aumentou 2,3% no caso de suicídios. No mundo inteiro, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa se suicida também. Então, a essa hora, mais de 26 pessoas já não estão aqui. Essa é nossa responsabilidade. E ao longo desse mês, nós estaremos trazendo pessoas da igreja que já passaram por isso ou ainda passam. E essas são poucas pessoas, mas a pessoa que pode estar sentada do seu lado pode estar passando por isso também. Então, acompanha a gente nas redes sociais também. Aqui nos domingos, que esse é o assunto da vez. Setembro Amarelo, a igreja precisa falar sobre isso. Juliana, normalmente as pessoas elas acreditam que a depressão ela é somente um sentimento de tristeza profunda e não anexam esse sentimento a outras coisas. Pensam que é só simplesmente estar triste. O que você poderia falar pra gente do que é a depressão pra você? Porque muitas pessoas têm a visão que o fato de estar triste é você estar depressivo e se resume só a isso. Então, na verdade, eu nem sabia o que era uma depressão. Eu comecei com uma forte dor de cabeça, achando que era enxaqueca, crises de enxaqueca. Comecei a ir para o hospital e fui orientada a passar com neuro, até mesmo para fazer uma tomografia. Ao passar com neuro, eu tinha uma fase de esquecimento, então estava num processo que se você perguntasse que horas são, eu não olhava para o relógio, não sabia te responder qual era a hora naquele momento. O que é uma lanterna? Eu não sabia falar que era uma lanterna, falava farolete. Teve um momento de irritação, o rapaz que vende ovo na rua parou na porta da minha casa. Se eu tivesse uma arma na minha casa, eu teria matado ele. Assim, sem pensar em nada, nem na minha família, nem nas consequências que isso ia me ocasionar no futuro. Eu fiquei de cama, então assim, é um luto. Elias, o que você pode dizer pra gente que é a síndrome do pânico e a depressão para você? A síndrome do pânico, em uma palavra, eu defino como perseguição. Eu me sentia muito, como eu posso dizer, perseguido. Eu saía na rua e eu sentia como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Então, às vezes alguém que não te conhece estiver na rua, eu acho que você é um maluco, porque eu olhava para todos os lados, ficava muito com medo. E às vezes eu me preocupava com coisas pequenas. Por exemplo, uma vez eu estava voltando da escola à noite e a noite era o maior problema. O problema era a noite para mim. Se eu não estivesse em casa à noite, eu ficava louco. E eu estava voltando, eu desci da perua, eu falei, vai ser um pique só, eu vou correr, abrir o portão e vou entrar pro elevador. E desceu do outro lado um motoqueiro. E eu olhei pro motoqueiro assim, eu senti, esse cara vai me pegar. E ele veio pra entrar no meu prédio, porque ele era morador. E aquela sensação ele vai me pegar. Então eu entrei, corri, e eu falei, se ele me pegar, eu viro um morro nele. E eu quase virei um morro nele, ele se assustou. E é isso, você simplesmente se sente perseguido. Você tem toda a desconfiança de coisas pequenas, mas você tem. As pessoas vão conversar com você, às vezes você se sente com medo. Eu tinha muito medo de ser zoado. Eu tinha muitos amigos que achavam que aquilo era uma frescura minha. Porque todo mundo assim, mais antigo, acredita que a depressão é mais para as pessoas mais de idade, que têm experiência. Mas não, a depressão ela pode atingir qualquer pessoa e a síndrome do pânico também. E a síndrome do pânico, ela surgiu na minha vida de uma maneira que eu nunca nem tinha ouvido falar dela. Tava entrando em casa, subi o elevador
E quando eu subi, eu vi um grito. E eu fiquei desesperado. Eu falei, eu preciso correr. Quando eu corri, eu simplesmente tropecei e bati a cabeça. E eu praticamente apaguei, acordei em casa. Minha mãe falando que os vizinhos falaram que viu alguma coisa no corredor e eu não tinha visto nada. E minha mãe não tinha ouvido o grito, mas eu ouvi. Foi dali em diante que o meu maior inimigo virou o meu corredor e o meu elevador. Eu não conseguia subir no elevador. Eu saía da escola às 6 horas e eu sabia que meu pai chegava em casa às 8. Então eu pressionava a tia da perua para ela fazer eu rodar até mais ou menos umas 7h50. Para quando eu chegar em casa, eu já ter encontrado pelo menos meu pai na rua. Porque eu chegava em casa, eu entrava no prédio, no hall do prédio, e eu ia pro elevador e ficava horas esperando. Então entrava as pessoas, eu fazia o quê? Eu entrava com ela no elevador, e se a pessoa apertasse um andar abaixo do meu, eu inventava uma desculpa e saía. Porque eu tinha que pegar alguém que fosse acima do meu andar ou até mesmo no meu. E a depressão, ela veio como como eu posso dizer? Uma soma, né? É uma soma. Começou com aquilo e aquilo me dava medo constante. Para muita pessoa, medo é fase de alguma criança. A pessoa tá passando por aquilo e tem medo. E eu fui introduzido nisso muito novo. Começou em 2015 e veio terminar em março de 2018. Quantos anos você tinha quando começou? Quando eu comecei, eu tinha mais ou menos 9, 10 anos. O que começou a acontecer para você perceber que você precisava de ajuda, que aquilo não era normal? A partir do momento da irritação, do fato de eu querer matar o rapaz do ovo. Era um estado de nervo muito grande, assim, que eu estava fora do meu normal, assim, não pensava em nada, nem nas minhas filhas, que para mim era tudo. Então eu vi que eu realmente precisava e estava disposta a isso. E o que você acha que foi o estopim para você perceber que realmente aquilo não era normal, que você estava passando por um problema que você precisava de ajuda? Foi o fato da perseguição que eu falei, do motoqueiro. Eu percebi que aquilo não era de mim, não era eu ali. Naquele dia você falou, sim, meu Deus, isso não sou eu. Por quê? Porque você sente... Eu senti que o mundo estava contra mim. E eu percebi que aquilo não era algo comigo. Porque eu sempre tentei, mesmo criança, eu mesmo tentei buscar fazer amizade com todo mundo. Mas eu comecei a me isolar e eu vi que aquilo não era eu. Eu andava nos corredores do prédio comum, eu subia o elevador normal, mas depois daquele dia, nunca mais foi a mesma coisa. E quando você começou a pedir ajuda e você abriu isso para as pessoas que você falou, eu tô depressiva realmente, vou começar a me tratar. Qual foi a reação das pessoas que estavam ao seu redor? Então, na verdade, assim, para mim foi um momento muito difícil, porque não sofre só você luta contra aquilo e sofre seus familiares também. Então, assim, quem me deu apoio foi minhas filhas e meu esposo, porque estava ali convivendo e via que não era meu normal, mas eu não tive apoio de ninguém, nem de família. Eu tive apoio de gente de fora, mas não tive apoio de própria família, que é sangue do sangue. Minha mãe falava que era frescura, que isso não existia, que depressão é coisa da cabeça da gente, que eu tinha que reagir. Reage. Só que não é uma coisa que é mais forte do que você. Não que eu não queria reagir. Eu não queria estar naquela cama, só que eu não tinha força. Então, assim, é uma coisa que para as pessoas que tá de fora, é frescura, isso daí é corpo mole, é preguiça. E as pessoas não sabem realmente o que está acontecendo. E só foram levar a sério mesmo depois de 4 meses, quando viram que eu emagreci 20 quilos e realmente eu não levantava da cama nem para beber água. Passava 4, 5 dias sem tomar nem banho. Assim, quando eu dava uma melhorada, eu falava, eu quero tomar um banho. Daí via que eu estava um pouquinho melhor, que o remédio já estava começando a fazer efeito. Mas foi muito difícil, eu não ia trabalhar, eu tinha medo de pegar o trem, para mim eu desconfiava de todo mundo, eu olhava para trás, eu tinha medo, caía à noite, assim, eu tinha que estar na minha casa, eu não podia estar na casa da minha mãe, não podia estar na casa de ninguém. Então eu tinha medo das pessoas, para mim todo mundo ia me fazer mal, então eu queria estar dentro da minha casa, às 5 horas da tarde. Às vezes eu ia trabalhar, tinha que sair no meio do expediente, porque começava a me dar suador, tremor, adormecer meu braço, e eu queria sair correndo, né? Eu tinha que ir para lá no
no SESMIT, que seria o médico do trabalho, que eu não estava bem. Daí foi onde ele falou, você procura realmente ajuda. Faltei de serviço, para mim não me interessava dinheiro, mas eu não tinha força para ir trabalhar. Daí que o pessoal começou a acreditar um pouco, mas já estava lá no estaca zero. Você acha que isso mudou muito o fato das pessoas pensarem, ele é muito novo, deve ser mudança hormonal, Sim. coisas do tipo? Eu entrava na casa da minha família e eles diziam assim, e aí, acabou a frescura? E aquilo machuca muito. Você olha pra pessoa e você brinca, tá passando, mas quando você chega na sua casa, aquilo vai acumulando. E na minha questão, quando eu entrava no meu quarto, é como se eu estivesse entrando no meu mundo. Eu entrava no meu quarto, eu fechava a porta, sentava na minha cama e falava assim, e começava a puxar da memória tudo que as pessoas falavam pra mim. E aquilo machucava mais. O que me dava a tristeza que eu tinha era lembrança do que as pessoas falavam, lembrança das coisas que aquilo vinha sobre mim. E aquilo machucou muito e ficou muito gravado na minha cabeça. E essa reação que o pessoal teve, qual era a reação que você esperava? Porque, por exemplo, muitas pessoas falam, eu só queria um abraço de alguém, eu só queria que alguém olhasse pra mim e falasse, eu não sei o que você tá passando, mas eu tô aqui pra te ouvir. São coisas que algumas pessoas dizem que esperavam. O que você esperava das pessoas que estavam ao seu redor? Eu esperava o mínimo, sabe? E o que machuca muito para quem tá com depressão é a palavra reage. Porque você tá ali não é porque você quer. Você tá passando por aquele momento, para você já tá querendo reagir o tempo todo, mas você não tem força, é mais forte do que você. E você escutar reage é a mesma coisa para você é fracassada. Assim, a depressão não atingiu só minha vida, atingiu meu casamento. Eu separei, tive um momento de separação. Ele me ajudou muito, ele não desistiu de mim. Mudei da minha casa, gastei dinheiro, sabe assim, para não atrapalhar ninguém, porque você tem a sensação assim, eu tô incomodando todo mundo. Eu não quero atrapalhar ninguém. Uma pessoa tem tantos problemas, ainda vai resolver os meus, sabe? E o inimigo, ele fica muito no seu ouvido mesmo, sabe? Você não é amada, ninguém gosta de você. Você não tem ninguém do seu lado. Ao mesmo tempo que você vê que tem sua família todo próximo de você, você sente como se não tivesse ninguém, porque você não recebe nenhum telefonema. Eu tenho uma amiga que a gente trabalhou por 8 meses. Ela saía de Guarulhos, na época ela morava em Guarulhos, ela falava assim, você tá triste, você vai ter que levantar, vamos sair, vamos caminhar. Então assim, ela... mais do que meu esposo ainda, ela foi uma super amiga que ela esteve comigo a todo momento. Todo momento, ela parava tudo e vinha até um encontro para mim não fazer besteira, para conversar. Foi uma pessoa que escutou muito as minhas reações, os meus sentimentos, sabe? E é uma pessoa que não é nem da família. Então, assim, eu faço tudo por ela, sabe? Porque retribuo muito o que ela fez por mim. Que isso realmente é amigo. E, na verdade, eu tinha vários amigos e, na verdade, eram apenas colegas ou nem colegas. Daí até que um dia eu encontrei um tio meu na casa da minha mãe, que ele já tinha passado por depressão, e ele falou assim pra mim, Ju, eu te entendo perfeitamente. Eu nem sabia que esse meu tio tinha depressão, já tinha tido depressão. Ele falou, eu te entendo perfeitamente. Só tem uma coisa pra falar pra você. Eu falei, o quê, tio? Pega desse momento difícil que você está passando e tira alguma coisa de valor. O que você tem para aprender? Eu sei que está difícil, que às vezes você fala para Deus, me leva, você não vê uma luz no fim do túnel. Mas pega desse momento, desse deserto mesmo que você está passando, que às vezes você pensa em desistir, você pensa em tirar a sua vida, você não lembra das suas filhas, para você tanto faz, viver para quê? Porque eu falava assim, viver para quê? Para agradar os outros? E ficava chateado. Então eu falei, eu tenho que aprender, se a pessoa falou, ela tem que ter um retorno, mesmo que ela não goste, porque ela não pensou se ia gostar do que eu ouvi, então ela vai ter que ter o retorno. E aí foi quando eu passei na psicóloga e consegui aprender muito, assim, comigo. Quem sou eu? Primeiro eu tenho que colocar eu em primeiro lugar, depois minhas filhas e assim sucessivamente. Mas primeiro eu tenho que me amar. E me ajudou muito, a terapia me ajudou muito. Foi onde eu fui melhorando aos poucos. Quando você contou para as pessoas o que estava acontecendo com você, como que elas reagiram? E como você esperava que elas reagissem? Porque normalmente é o que você falou. Muita gente acha que é frescura e faz até brincadeira, quando na realidade é um problema muito sério. E na verdade você esperava outra reação delas. A primeira pessoa que percebeu que era muito, muito próxima de mim foi a minha mãe. Porque, como em 2015,
eu acho que foi um dos piores anos, porque eu estudava tarde. Eu chegava às 6 e eu chegava praticamente 8 horas. Então, eu ficava lá sentado na porta do prédio. E todo mundo já me conhecia. Todo mundo falava, esse menino aí ele tem algum problema. Parece que ele fica ali esperando alguém. Ele sabe que ele não pode... Muitas vezes eu ficava no frio. E porque eu não queria subir. Eu tinha a chave. Eu tinha total direito de subir e ficar sozinho. E eu nunca tinha ficado sozinho até então. Eu preferia ficar na rua do que subir. Mas em 2016, que foi, assim, o ápice. E eu mudei para o período da manhã. E eu desenvolvi um método para fugir do corredor. Minha mãe saía para trabalhar às 5 horas da tarde. E eu ficava lá embaixo, brincando. Das 5 às 7, 7h50. Mas chegou um ponto que eu descia, eu olhava pra cara das pessoas, é como se eu escutava algo falando assim, você vai chegar naquela roda e eles vão te zoar. Então eu ficava muito receoso, eu tinha desconfiança, eu tinha medo de eu chegar ali e alguém começar a me zoar, falar assim, ele tá com frescura. Eu tinha medo de ser zoado, então eu procurava ficar sozinho e isolado. Só que não tinha mais esse método. Então a minha mãe foi a primeira pessoa a perceber isso. E ela falou assim, eu tenho uma proposta pra você. Eu e você saem daqui pra trabalhar e eu te deixo no metrô. E aí o seu pai vem do trabalho, te pega no metrô e vocês vêm pra casa. Foi quando realmente começou a piorar. Eu ficava no metrô, eram muitas pessoas. Só que eu tinha medo dessas pessoas. Eu achava que essas pessoas, alguém ia vir fazer mal pra mim. E então eu ia e ficava no metrô durante muito tempo. Até quando eu percebi uma coisa. Eu estava mais falando assim, tu é um peso na vida dos seus pais tão grande, você não vai mudar disso, você não vai sair disso. Você tá entrando num buraco, você não vai sair desse buraco. Foi quando eu percebi que eu estava sendo um peso. Que na real, meus pais sempre falaram, não, você não tá sendo um peso, mas eu sempre senti que eu era um peso. Eu chegava em casa com meu pai, eu sentava no sofá uns 3 minutos para mostrar que eu tava bem. Mas ali eu não tava bem. Eu entrava no meu quarto, esmurrava as paredes, eu muitas vezes chegava a me arranhar e foi um dos maiores problemas para mim. Eu entrava no meu quarto e muitas vezes a gente acha que o nosso quarto é o nosso lugar seguro, mas para mim não era. Para mim era o meu medo. O meu medo era o meu quarto, porque eu entrava ali e eu não tinha mais controle sobre mim. Eu começava a me arranhar, tocar as paredes, até que minha vida mudou um pouco. Essa situação, quando eu tive a oportunidade, através da igreja, de praticar o esporte judô. E eu conheci alguém que foi fundamental na minha vida. A pessoa que me ensinava, o Getúlio. E, assim, o esporte também, exercício físico, é algo que te ajuda a sair disso. Porque você vai estar socializando com as pessoas, você vai estar criando intimidade. E quando eu comecei a fazer, eu percebia que eu não gostava muito de conversar com outras pessoas. Eu terminava de fazer um exercício, eu ficava sentado, com medo, receoso, olhando para os lados. De eu fazer alguma coisa errada, eu tinha medo de errar. Para mim, eu tinha que fazer tudo perfeito, para ninguém desconfiar de mim. Eu tinha medo de errar, então ele percebia isso. E eu esperava a reação. Quando eu comecei a contar para minha mãe começou a desabafar, porque ela não se sentia bem. Porque quando eu tentei ficar em casa durante um tempo, foi as piores coisas, porque ela trabalhava uma noite sim, uma noite não. Então eu teria que ficar em casa de algum jeito. Quando eu chegava em casa, quando eu ficava em casa e ela ia embora, eu escutava uma voz assim, é hoje, a mala dela, a bolsa dela tá muito cheia, é hoje que ela vai embora e ela vai te largar. É hoje que ela não volta pra casa, alguma coisa vai acontecer com ela. Então aquilo começava a me dar um sentimento muito ruim. E quando ela ia embora, eu ficava em casa e eu não conseguia parar em um lugar. Eu ficava andando, transitando na casa. Eu queria saber, assim, você falou que já chegou a ouvir vozes e tal.
Então, você pode dizer assim pra gente que você acredita que a depressão, ela é um passo para suicídio, se você já chegou a pensar nisso por Sim. conta da doença? Sim, a depressão, se você não tiver com uma cabeça boa ou na presença até de Deus, eu falo da presença de Deus mesmo. Você pode não, vamos dizer que 90% de chance de você cometer o suicídio, sim. Porque você chega numa estaca que você já não tem valor, você não vê seu próprio valor, você não pensa na sua família, você não pensa em ninguém. Você não vê nada, você está dentro de um buraco, é uma cova, onde você se vê numa cova. Para você ali, a vida não faz mais sentido, você não tem valor, não tem nada para você ali de bom. Então, para que você vai viver? Eu lembro de um dia que eu estava sentado na escada da minha tia e veio a voz falando assim: dá uma olhada na sua vida e compara como ela era antes, decaindo cada vez mais, se mata. E aquilo vinha e eu começava a calcular na minha cabeça os lugares que eu poderia acabar com a minha vida. Minha própria casa, como eu morava no sexto andar, eu pensava, se eu estiver sozinho em casa, é simples, eu abro a janela e me jogo, acabou. Ou minha mãe tinha muito comprimido em casa, eu sabia onde ela escondia. Então eu falava, se eu tomar qualquer desses, alguma coisa pode acabar com isso. Então, o pensamento suicida, ele foi presente na sua vida a partir do momento que você começou a desenvolver tudo isso? Sim. Você acha que é fundamental para uma pessoa, ela com certeza deveria procurar um especialista, um médico, se foi bom para você? Sim, porque se você não procura um especialista, às vezes eu sou muito resistente, eu sou muito teimosa, então quando eu tô bem, eu não fico parada. Mas eu não queria entrar na tarja preta, sabe assim, eu falava, eu não posso ser dependente de remédio. Tanto é que em janeiro desse ano eu parei o tratamento por conta, porque pra mim eu tava boa, né? Tô boa, não preciso. Fiquei 5 meses sem tomar o remédio e há um tempo atrás eu tive a recaída. Então, isso foi simplesmente para provar que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Às vezes a gente acha que tá bem, que não precisa do remédio, porque a gente que tá com depressão, a gente não aceita isso, assim, porque é muito difícil de você aceitar. Eu nunca tive isso, por que agora? Por que agora eu não tenho controle do meu emocional? Hoje eu falo para você assim que eu luto diariamente, porque eu estou passando num processo novamente da crise. Eu luto diariamente para mim não deitar. Eu não quero deitar. Porque aquele momento que eu fiquei na cama, para mim foi um dos piores. Eu vivia eu e meu quarto, né, no escuro e passando besteira na cabeça. Eu tive que parar minha faculdade. Eu não consigo estudar. Eu tenho um curso que eu precisava concluir. Eu não consigo porque eu não lembro das coisas. Você fala as coisas comigo assim, na crise, você perguntar meu nome, eu mal vou saber seu nome, ou meu nome, ou o nome das minhas filhas. Apaga a minha mente, dá um apagão. Então, como que eu vou estudar desse jeito? Então, assim, eu fico muito chateada, porque às vezes eu quero ir mais além e não consigo. Então, por isso que eu falo que o remédio é importante, porque o remédio, ele te dá uma controlada no seu emocional. Então, você consegue fazer algumas coisas, mas não isso deixa vai com o tempo, a depressão, né? te limitar, né? Isso vai Não te ajudando deixa, a abrir não. mais espaço. Você tem que lutar contra ela, na verdade, assim, porque a depressão, ela vem para te derrubar mesmo, e ela derruba. Você tem que lutar contra ela o tempo todo, só que nem sempre é fácil. Parece que tem um bicho, um elefante em cima assim, ó, e a perna pesa e você só precisa ficar deitado. Se você forçar, eu quase desmaiei em casa com as minhas 2 filhas, porque eu tentei forçar sendo que eu tinha que estar sentada pelo menos no sofá, mas eu não quero ficar deitada, entendeu? Porque se eu deitar, eu tô me entregando, e dali Uma em luta diante, constante, é uma né? luta O tempo constante, inteiro o tempo lutando. inteiro. Piorou quando eu começava a andar na casa e eu via vultos. A minha mente criava o real monstro que era a síndrome do pânico. Ela se tornou alguém. Eu via aquilo dentro da minha própria casa. Esses você pode dizer que eram os seus momentos de crise? Sim, E eram os quando- piores momentos. Os piores momentos. Qual você acha que é o papel da igreja nisso? Tipo, pra você, qual foi o papel da igreja no problema que você tá passando? Como que isso te ajudou, te influenciou de alguma maneira? A igreja para mim foi muito importante porque meu esposo, ele não frequentava a igreja, nem minhas filhas, nem nada. A única pessoa que já era batizada e frequentava a igreja evangélica era eu. Então a família do meu esposo é tudo católica, só que ele também não frequentava nem a igreja católica nem evangélica, então ele não acreditava em nada. Ele não tinha uma religião, ele não tinha aquela coisa de fazer uma oração. E foi quando eu caí na depressão, tudo, e ele falou, eu vou te ajudar, eu tô com você. Daí teve uma campanha
Vinde a mim e responder-te-ei, que teve aqui na igreja, e foi numa quinta-feira, era um culto de libertação e tinha essa campanha. E quando eu cheguei aqui, as pessoas nem me conheciam, nem a pastora Selma, nem o pastor João, assim, nem lembrava quem era eu. E me deu um abraço, nem sabia da minha situação da depressão. E foi um abraço assim que eu falo para você que fez toda a diferença na minha vida. Então hoje eu tenho não só meu esposo, até que eu falo para ele assim, hoje você não está perdido. Hoje você não está assim desorientado como fazer para me ajudar, porque ele não tem amigos. Falei, hoje você tem uma família, que é a igreja. Então assim, mesmo quando você fala assim, eu estou fraco, você tem, pastor, eu preciso de uma ajuda, me orienta, peço uma oração, porque até quem está presenciando o seu momento acaba sofrendo porque vê você naquela situação e não sabe como ajudar. Então é uma coisa muito difícil, tanto para você quanto quem está acompanhando esse momento. E depois desse dia eu falei, eu preciso falar com alguém, eu não sei mais o que fazer. E eu entrei na igreja e terminando o culto, eu avistei o Getúlio no fim do corredor. Eu falei, eu preciso falar com ele. Ele é a pessoa que pelo menos sabe o que eu passo. Um pouco ele sabe. E ele me deu um abraço. E esse abraço foi um abraço de irmão. Um abraço de irmão assim, que meus irmãos não davam. Porque eles eram muito ocupados. E quando ele me deu aquele abraço, eu me senti amado. Porque fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento. E quando ele me deu aquele abraço, sabe, muita coisa mudou. E foi quando eu percebi, o único lugar que eu tô bem é na igreja. Quando eu tô aqui, nada acontece. E eu lembro que em setembro ou outubro de 2016, a nossa igreja realizou o primeiro congresso infantil. E eles pediram para mim trazer a palavra. E quando eu trouxe aquela palavra, no caminho daqui eu escutava uma voz me chamando e falando assim, tem um jeito de você mudar. Não era uma voz que trazia peso como as outras. Era uma voz que falava assim, calma, vai dar tudo certo. Você vai entrar, você vai falar a sua ministração e você vai se sentir bem. Foi a partir do momento que eu percebi que a igreja era o meu refúgio. Eu lembro, tanto é que no dia você pregou sobre não amaldiçoar o dia que você nasceu. Sim. Então isso foi um passo muito grande pra você, porque se você passava por tudo aquilo, conseguir falar sobre isso, deve ter sido muito importante pra você. E na virada de 2016 para 2017, eu achei que eu tava melhor. Eu me via melhor, eu não tinha mais o ódio que eu sentia por mim. Mas no finalzinho de 2017 as coisas começaram a piorar. Foi quando eu realmente percebi, os meus pais estão perdendo dinheiro por mim. Eles estão passando por algumas dificuldades por mim, porque era um gasto de condução todos os dias. E eu vi assim, eu preciso parar, eu preciso tentar lutar contra isso, eu não conseguia. Eu não tinha forças, eu escutava, você não vai conseguir, desiste. Então, assim, como você falou da pastora Selma, do pastor João, que a presença dessas pessoas impactou a sua vida simplesmente por conta de um abraço. Um abraço. Você pode dizer que, por exemplo, tiveram pessoas, além deles, na igreja que foram fundamentais para você? Por exemplo, no meio de um culto, alguém te abraçou e te fez uma oração? Você conheceu alguém que te deixou mais para cima? Qual foi o papel dos membros da igreja, se tiveram pessoas que te ajudaram nisso? Então, as pessoas aqui da igreja não sabiam da minha depressão. Nem o pastor João, nem a pastora Selma. Eles ficaram sabendo agora nessa minha crise atual. E até para eles foram surpresa, assim como eu falei, né? Eu falei, eu tô passando numa crise. Para mim, falar para a pastora Selma, na mensagem que eu estava ruim, foi muito difícil, porque o inimigo ele ficava assim, mas para que você vai falar? Eles não vão nem ligar para você, para o seu problema. Para que você vai falar? E assim, eu falava, não, eu vou falar sim, porque eu quero que ela ore por mim. Tanto é que ela fez uma oração e fez toda a diferença na minha vida. Mas falar dos membros, os membros não sabiam. Então assim, quando tem os depoimentos, até quando eu estava bem, a Odila deu um depoimento, a Luciana deu um depoimento, eu falava assim, caramba, tem mais gente dentro da igreja e é mais ou menos o que eu estou passando também, né? Então assim, eu não sou a única. E às vezes teve até a pregação do pastor Gustavo, ele falando lá, daí teve um momento assim, que ele falou uma palavra assim, as pessoas não têm que ter dó, você tem que ir, você tem que reagir. Ali ele falou de um jeito e o diabo ficava assim no meu ouvido, tá vendo? Você não é a única pessoa que tem depressão, então não se dá de vítima. Então o diabo ficava soando isso no meu ouvido, eu falava, mas não foi isso que ele quis dizer.
Ele quis dizer o que todo mundo tem um problema. Às vezes você acha que você tem um problema e o seu problema perto de outros não é nada. Às vezes você vai me contar o seu problema e eu vou falar do meu, você vai pegar o seu, vai colocar no bolso e vai me ajudar. Você vai falar, o que é isso? Às vezes a pessoa fala assim, é desemprego, às vezes, Deus não abriu uma porta, mas a pessoa está pensando em suicídio. E em 2018, a minha mãe foi demitida do trabalho. E as coisas começaram a ficar pior. E melhor ao mesmo tempo. Eu tinha com alguém ficar agora. E em março, eu fui para casa da pastora passar uns dias. E eu não tinha muito contato com os filhos dela, porque ao longo do tempo que eles foram crescendo, eu me afastei deles. Me afastei de todo mundo da igreja. Eu ficava muitas vezes com os adultos, eles faziam eventos da igreja, eu ficava com os adultos, eu não queria ficar com ninguém. Eu só queria ficar com as pessoas que eu tinha intimidade. Mas em março, quando ele falou assim, eu tenho um lugar para te levar, o filho dela. A gente vai no Impacto Jovem e você vai ver que você vai se sentir muito bem. E foi a primeira vez assim que Deus falou comigo diretamente, falou assim, chega, eu não quero mais você assim. É o tempo de você mudar. E foi quando simplesmente eu comecei a lutar contra aquilo. Então, completando isso que você falou, em poucas palavras, o que você poderia dizer que foi o papel da igreja, das pessoas da igreja, ou que está sendo o papel da igreja e das pessoas na sua vida? Um papel fundamental. Eu achei na igreja família. Uma outra família que não me conhece, não sabe o que passa, mas quer estar perto da gente, quer nos dar amor. Nossa igreja tem um lema da igreja que ama. E quando criaram esse lema no ano passado, eu me refleti muito na época que eu tinha esses problemas. E eu falei, realmente, a igreja que ama, eles querem te dar apoio a qualquer momento. E esse foi o papel fundamental da igreja na minha vida. Eu não me entrego hoje para a depressão. Eu luto contra ela. E levo pelo ponto positivo. Eu penso assim, eu estou passando porque eu tenho mais algo a aprender. E se for necessário eu passar várias vezes pela recaída da depressão para me aprender como eu cresci, amadureci lá atrás, eu passo quantas vezes for necessário. É fácil? Não, não é. Mas eu aprendi e cresci muito com isso. Foi uma experiência de vida para mim. É muito forte. Agora, rapidamente para encerrar, se você pudesse dar alguma dica para alguém, por exemplo, algo que te ajudou muito e que se você tivesse em frente a alguém que passa pelo mesmo problema, você diria para ela, isso me ajudou, se você puder fazer, eu espero que também te ajude. 2 coisas. A primeira, não abaixar a cabeça diante da situação. Por que eu estou passando, o que eu tenho que aprender, qual o meu valor? Então você começa a pensar mais em você, mas eu nunca fui assim, eu preciso reagir. Então isso ajuda bastante, você pegar desse momento e tirar algo de proveito para você, algo bom. Eu sei que às vezes no momento é muito difícil, não vou falar para você que é fácil. Você está se vendo no fundo do poço e fala assim, meu Deus, ainda tem alguma esperança, algo a aprender naquilo? Ou simplesmente tira minha vida que eu vou embora, não tem mais nada. Então isso ajuda você a melhorar sim, dar um up em você, falar assim, não, eu tenho os valores, eu aprendi e eu cresci muito. E outra coisa, a pessoa busca uma igreja. A igreja faz toda a diferença, uma oração faz toda a diferença, um abraço faz toda a diferença e a pessoa vai ver que dentro de uma igreja, ela não é a única pessoa que passa por isso, então ela vai se sentir amparada e às vezes vai poder conversar com uma pessoa que teve, como eu tive o caso do meu tio, que já passou e fez toda a diferença na minha vida. A pessoa se sente acolhida, né? Por perceber que tem outras também. Sim, e você conversando com quem te entenda e fala a mesma língua, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim. Isso é ótimo. Bom. Setembro Amarelo. A igreja precisa falar sobre isso.